gente que é o Intuitivo, canal do YouTube. No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem básico, mas basicamente para esclarecer a diferença entre arte e design e a diferença entre design e artesanato. Então a arte, da maneira que é vista hoje, uma obra de arte seria aí um objeto intrinsecamente inútil. O que isso quer dizer? Parece complexo, mas não é. Então, um objeto que não tem uma função definida. Por exemplo, uma caneca, né? Ela pode ser bonita, mas ela tem uma função, que é colocar alguma coisa dentro para você beber. Pode-se até fazer arte com uma caneca, por exemplo, como é o caso dos ready-made, dos objetos V, que quando você pega algo do cotidiano e coloca numa obra de arte, ou coloca para ser uma obra de arte, como aconteceu, por exemplo, com o mictório do Duchamp, que a gente já viu aqui no canal. Vou deixar o vídeo sobre isso bem aqui embaixo. Mas, então, a arte geralmente é um objeto que não tem uma utilidade. A arte como a gente vê hoje. Então, um quadro na parede, uma escultura, uma instalação no museu, então, mesmo se a instalação, sei lá, tiver um banco, a não ser que o artista expressamente tenha te dito, sente neste banco, você pode sentar nesse banco, a arte é um negócio que fica lá e você não põe a mão. Não sei que o artista tenha mandado colocar. Mas, no geral, são objetos que ficam ali quietinhos no canto dele, tem um prazer estético, tem uma ideia que o artista quis passar, um conceito e tal. Mas então são objetos que não tem uma função, não tem uma utilidade. Então não é como uma caneca que você vai usar para beber o que tem dentro, um carro que você vai entrar dentro e vai dirigir até um local, enfim, milhões de coisas aí que a gente usa no nosso cotidiano que tem funções. E hoje em dia quase tudo que a gente usa tem um dedo aí do design, que o design então é o que cria aí objetos úteis, então aliando então a função do objeto e o estético, então a beleza. Então você vai aliar as formas e a função daquele objeto. Então o design pode criar aí novas soluções para um objeto que já existe. Então, criar uma nova forma, por exemplo, para uma caneca, uma estampa diferente para uma caneca, pode criar peças novas, pode, no caso do carro que a gente falou, então a parte de dentro, a parte da máquina, o motor e tal, são engenheiros que fazem, mas a parte de fora é o design que faz. Então, no caso do carro, então, além de deixar o carro bonito, vai se pensar, por exemplo, na aerodinâmica. Então, a maneira que o carro fica melhor, né? A forma do carro fica melhor para empurrar o ar que está na sua direção e, por exemplo, conseguir mais velocidade. Então, o design vai aliar justamente a função daquele objeto, a forma daquele objeto vai ajudar aquele objeto a funcionar da melhor maneira possível. E a questão da beleza, da estética, pode-se passar uma ideia também e tal. Então, o que diferenciaria basicamente a arte e o design é essa história da função da utilidade. Que objetos feitos pelos designers, né? São pessoas que realizam aí o design, como tem artistas arte, temos designers. Então, os designers aí realizam objetos úteis e que também tem aí, muitas vezes, procura-se uma beleza, né? Tem-se um cuidado com a estética. E eu disse, a arte, como a gente entende hoje, tem toda essa história da obra de arte ser intrinsecamente inútil, da obra de arte não ter utilidade, porque muitas obras do passado que nós consideramos arte eram obras que tinham funções precisas. Então lembremos, a gente já falou aqui no canal, vou deixar o vídeo sobre isso também aqui para quem quiser se aprofundar, que então as palavras em latim e em grego, respectivamente para a arte, eram ars e terrene, que significam algo como técnica. Então até a Renascença, a arte e o artesanato estavam muito próximos. Na verdade, essa palavra artista a gente usa hoje, mas na época eram artesãos. Alguém que faz uma pintura era um artesão, como alguém que, por exemplo, faz uma cadeira de madeira. Com a Renascença, os artistas quiseram aí se diferenciar dos artesãos e ficar mais próximos das artes liberais, né? Então, das artes que o preponderante é o pensamento. E a arte tem, então, essa coisa do conceito, da ideia que é muito importante. E, então, o artesanato
de certa forma, ele é um ancestral do design, se a gente for pensar, porque o design mesmo moderno, como a gente conhece hoje, ele surgiu com a Revolução Industrial. No passado, então, quem realizava, por exemplo, uma cadeira era o artesão, não tinha como hoje em dia. Hoje em dia, geralmente, como se faz uma cadeira? Tem um designer que vai lá e fala: a cadeira vai ser feita dessa forma, ela vai ter essa forma porque é bom para encostar de tal jeito, ela vai ter essa forma porque é esteticamente legal por causa disso. Aí o designer vai inventar a cadeira vai ser produzida. Geralmente é produzida, então, industrialmente e em série. Então, várias cópias aí idênticas de um mesmo produto. E o designer pode ser design de produto, design de moda, design de interiores, design gráfico, design de joias, e na maior parte das vezes os objetos então que o designer desenha vão ser feitos industrialmente e através de máquinas, né? Vão ser feitos em série, cópias aí perfeitas. Mas também pode ter um trabalho que hoje em dia é dividido. Então, no passado, quem fazia uma joia era o artesão, ele concebia a joia e fazia ali. Hoje em dia, muitas vezes, quem desenha a joia, por exemplo, é o designer. Mas quem vai realizar essa joia é um artesão, um ourives. Não necessariamente vai ser sempre separado essas duas funções, mas algumas vezes a gente tem separado. Mesma coisa no design de moda. Então, por exemplo, sei lá na Dior, o designer-chefe e os outros designers que trabalham ali vão criar as peças e vai ter um grupo de artesãos, então na alta costura sobretudo, que vão realizar essas peças à mão. E justamente o artesanato é algo que está indo feito à mão. O artesanato tem, de certa forma, seu caráter único, porque como ele é feito à mão, não é produzido por uma máquina, não vai ser cada cópia exatamente, perfeitamente igual, porque é feito por um ser humano. Ele pode ser feito em um exemplar só, ou não. Então, essa é uma das diferenças com o artesanato e a arte, por exemplo. A obra de arte até pode ser uma série, então um número limitado aí de obras, mas na maior parte das vezes são obras completamente únicas. E mesmo se for feito um número de obras iguais, né, é um número bastante limitado, o que não precisa acontecer no artesanato. Você pode fazer aí, se quiser fazer estátuas, um monte igual e vender, tudo certo. E no artesanato, a ideia, o passar uma ideia, o conceito, toda essa parte é muito menos importante. Então são três conceitos que estão bastante ligados aí, sobretudo o designer e o artesanato, mas são aí coisas sutilmente diferentes que em alguns momentos eles podem se entrecruzar. E artistas, por exemplo, podem usar técnicas artesanais, sei lá. Eu já vi artistas muito interessantes contemporâneos que trabalham com bordado, que é uma técnica artesanal. Mas a arte não precisa ser feita à mão hoje em dia. Pode ser uma fotografia, pode ser videoarte, pode ser um monte de coisas. Pode ser algo que nem um objeto, por exemplo, uma performance. Então o artesanato ele gera um objeto também. A arte não necessariamente. O design gera um objeto ou uma imagem, por exemplo, no caso do design gráfico. Então não precisa ser uma imagem que existe na realidade, pode ser uma imagem digital. Por exemplo, um cartaz de um festival de cinema. Ele pode existir só em meio digital, por exemplo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido um pouco a diferença entre arte, design e artesanato. E se tiverem outros temas sobre os quais vocês estão confusos e gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!